uma batalha já é difícil. Agora, hoje nós temos o tema, uma terrível batalha. Então, segura aí, porque né, não é fácil, não. Nós temos a referência Efésios 6, de 10 a 24, que fala assim, quanto ao mais seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E depois de ter vencido, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que seja dado no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez faça conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador das cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Então nós temos aqui, meu querido, a palavra de Deus, que é como a espada de dois gumes, e temos aqui a armadura de Efésios, que seria bom você revestir todo dia dessa armadura de Efésios, para que você esteja pronto. Além de revestir, você pede a Deus para ajustar e para apertar os parafusos aí, para deixar tudo ajustadinho aí, para você caminhar com tranquilidade. Amém. E o inimigo não ter como te alcançar. Nós temos aqui no Éden, o diabo levou os nossos primeiros pais a caírem. O homem natural está sob o domínio de Satanás. Esse terrível inimigo luta constantemente para derrubar aqueles que nasceram de Deus e são filhos de Deus. Aqueles que ainda não nasceram de novo são chamados filhos do maligno. Não existe pessoa neutra nessa guerra. Não existe tempo de trégua nesta guerra. Não existe acordo de paz. Existem só duas categorias: aqueles que estão alistados no exército de Deus e aqueles que pertencem ao exército de Satanás. Como é este inimigo? Nós vamos falar como é este inimigo que vem para assolar, vem para derrubar, vem para julgar a pessoa por terra. Tem muita gente aí nas mãos do inimigo. Saia dessa, meu irmão. Saia dessa em nome de Jesus. Amém. Nós queremos falar um pouco, abordar assim, como que esse inimigo, na realidade, ele se move, né? O seu comportamento. Mas não é para exaltar o diabo, não. Deixa a gente esclarecer, né? Senão algumas pessoas podem entender assim, meu Deus, estão colocando Satanás lá no topo. Não, não é isso, não é? Mas também não podemos fechar os olhos, não é? Nem tampouco a gente pode passar batido nesse sentido. Né? Nós queremos, assim, alertar você para que você, sabe, acorde, você está, de repente, envolvida nas suas sutilezas ou algumas ações do inimigo. Então, na realidade, não é para exaltar o inimigo, pelo contrário, nós sabemos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas também não podemos, sabe, ser assim, fechar os nossos olhos, dizer que Ele não é poderoso, que não é forte. Sabemos que o nosso Deus é todo-poderoso, não é? Então, Ele é o Senhor absoluto, mas nós temos que também entender que Satanás é astuto e ele usa das suas estratégias todo o tempo, né, contra as nossas vidas. E como o pastor Guerra falou, não existe trégua, não é? Não existe descanso, né? Não tem intervalo, não tem parada para vamos dar uma refrescada, porque essa guerra... Não. É 24 horas, né? Então, por isso que a gente precisa
sabe, estar atento nesse sentido, ok? Bom, nós já temos aqui vários irmãos, já estão mandando aqui as suas mensagens. Nós temos aqui DDD 31, bom dia, pastores, a paz. É pecado eu me afastar de pessoas que me fazem mal? É pecado eu não querer orar mais por elas? É pecado eu pedir a Deus que não me lembre mais daqueles que um dia eu ajudei e agora que eu mais preciso, virei invisível para eles? Estou com o coração muito ferido e uma ferida que não quer cicatrizar. Me dê um conselho. Minha irmã, você está ferida. Eu não vou responder se é pecado ou não, não é? Porque na realidade, sabe, o Senhor amou todas as pessoas, né? E o Senhor perdoou todas as pessoas. Não quer dizer que você perdoa as pessoas, você tem que, sabe, voltar tudo como era normal antes. Mas na realidade, né, você não querer ver essas pessoas, você não querer orar para as pessoas, você pedir para Deus tirar da sua memória as coisas que aconteceram, isso aí é um posicionamento de alguém que está ferido e está machucado, não é? Então você pode encontrar as pessoas, né? Ou seja, você pode liberar perdão, você pode encontrá-las na igreja, na rua, em qualquer lugar, não é? E você, na realidade, conversar com as pessoas, né? Mas não alimentar no seu coração mais a dor que você sentiu da traição. Né? Nem por isso também eu entendo que você tem que, sabe, manter um relacionamento profundo com essas pessoas. Mas também entendo que essa atitude sua de querer evitar, ela, na realidade, você não conseguiu perdoar, não liberar perdão para essas pessoas. Então, na realidade, você precisa de ajuda. Então, a cicatriz está aberta, está exposta, está purulenta e ela precisa ser tratada. Então, trate logo isso. Meu conselho para você, procure a Clínica da Alma, né? Já que você é daqui, DDD 33, procura a gente lá para você ser acompanhada e sarar essas feridas aí expostas, amém? Bom dia, pastores abençoados, a paz seja convosco, aqui é o filho Pantoja, sempre ligado no programa da Clínica da Alma. Queria saber qual o certo para dizer para um irmão. Paz seja convosco, graça e paz, a paz do Senhor, todos estão certos, não tem problema nenhum. Viu? Isso pode até variar de vez em quando. Viu? Não tem problema nenhum. A saudação Pode falar Shalom Adonai também. Shalom Adonai. Adonai. Só Shalom, né, que é paz. Enfim, tá bom? É aquilo que Deus colocar no teu coração, aí viu? Você fala. Aí você fala, né? E vai ser uma benção. Só não pode falar a paz do Senhor, né? A gente fala assim, a paz do Senhor. A paz do Senhor, não. Paz do Senhor. Nós temos aqui, isso é uma coisa muito forte, é um inimigo invisível. É verdade. Né? Lá em Jó, quando Deus questionou, né, o inimigo lá, ele falou assim, eu vim de rodar o mundo, ele estava rodando. Então ele fica aí de olho. O inimigo, ele não é onisciente nem onipresente. Ele não pode estar ao mesmo tempo, só Deus pode isso. Só o Espírito Santo. Mas ele tem as legiões, ele pode enviar e ele pode rodar e estar em vários lugares. Ele está vigilante. Então, ele é invisível. Muitas vezes você acha que ele não está ali e ele está. Está de olho em você, porque ele vem de rodar o mundo. Então, nós vemos aqui esse inimigo está nos empreitando 24 horas por dia. Ele é como leão que ruge ao nosso derredor. Ele vive a rodear a terra e passear por ela. Ele escuta cada palavra que você fala e vê cada atitude que você toma e acompanha cada ato que você está praticando aí escondido. Não é? Caiu 1/3 de anjos. Esse 1/3 hoje são os demônios que estão aí. E eles estão espalhados aí te vigiando. Entendeu? No mundo espiritual eles estão te vigiando. E muitas vezes você faz coisas erradas e acha, não é, que ninguém está vendo. Eles estão vendo e estão apoiando aquilo que você está fazendo errado. Pior ainda, eles estão apoiando.
E o que acontece? Aí você tem que entrar nessa batalha espiritual. Por isso nós falamos da armadura de Efésios. Se você não estiver revestido, ele vai aproveitar esse momento seu de fraqueza e vai entrar de sola. Por isso nós temos que orar e vigiar, ou vigiar e orar. Não é? Nós temos que estar em alerta para que o inimigo não venha e nos pegue de surpresa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.